Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. Obrigado a você que já faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras. E, é claro, aos nossos parceiros publicitários. Lembrando sempre que os episódios em nosso canal são transmitidos às terças-feiras, às 20 horas. E hoje estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, tudo lindo, Renato Leandro? Tudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Você vê que eu conheço muita gente interessante, né, Renato Leandro? Pois é. Para sorte deste podcast, Michele Vale conhece muita gente interessante. A nossa convidada especial de hoje é uma amiga que o mundo corporativo me presenteou. Hoje ela trilha uma jornada inspiradora, acompanha o conteúdo dela ali de pertinho. Ela atua com terapia integral. A Lu, ela realiza atendimentos individuais e vivência em grupos, levando cuidado, acolhimento e transformação. Seja muito bem-vinda para a nossa bancada virtual, Luciana Carrenho. Obrigada, gente. Muito boa noite. Você viu que eu sou inspirada, né, Lu, para fazer a abertura? Super, super. A gente brinca, a gente descontrai, Tem que ser, né? mas tem que ser. É porque, gente, eu conheci essa mulher no mundo corporativo, como falei aqui na abertura para vocês, analítica, uma mulher séria dos processos. Num lugar que era uma indústria, então, dominada por homens, e hoje esta menina, ela está uma outra pessoa. Então, Lu, outro ser humano. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho você. A Lu morava em Bauru, não mora mais. Uhum. Eu quero que você conte pra gente a sua trajetória, essa transição, um pouquinho da tua história, para a gente entrar aí no tema. Vamos lá. Eu sou Luciana, mais conhecida como Lu Carrenho agora. Sou psicoterapeuta hoje. Sou formada em psicologia transpessoal, terapia sistêmica, terapia cognitivo-comportamental e a minha menina dos olhos, a mais recém aquisição, né, de conhecimento que eu tive, neurociência de respiração e breathwork para a saúde mental. Então, hoje eu atuo nessa frente e esse caminho, na verdade, ele foi sendo trilhado já ao longo dos anos, né? Na verdade, tudo começou quando eu buscava mais autoconhecimento, quando eu buscava mais me conhecer melhor, entender sobre os meus sentimentos, sobre o meu momento de vida, por que que eu fazia algumas coisas, né? E repetia alguns padrões. Então, comecei a estudar isso para mim. Até que no momento da vida, aproximadamente 4 anos atrás, né, eu tive uma grande catarse, né? Foram várias outras que aconteceram. Acho que a vida vai dando sinais para a gente, né, ao longo da nossa jornada, sobre posições que a gente deveria tomar e mudar, né? Então, muitas vezes eu não escutei essas mudanças até que veio uma doença grave que eu enfrentei e a partir dali eu resolvi de fato, né? Falei, não, preciso externar isso para o mundo. Vivi bastante coisa, eu acho que outras pessoas também vivem o que eu vivi e merecem também agora encurtar esse caminho. Não precisa ser toda essa jornada longa, né? Então, aí foi quando eu decidi realmente me tornar psicoterapeuta, estudar mais sobre isso, né? De como eu poderia transformar isso, né? Para poder transbordar de fato para outras pessoas. E hoje eu estou nessa jornada de autoconhecimento, que é infinita, né? Mas também ajudando outros seres humanos nessa caminhada. Ô Lu, quando a gente fala de terapia integral, ela tem várias vertentes, se eu não estou enganada, e você pode ficar à vontade aí para me corrigir. Como Uhum. que a abordagem que você trabalha, a abordagem terapêutica, ela atua, que a gente fala aqui, que vai além do corpo, né? Uhum.
além que inclui a mente também, um trabalho com a mente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Sim, a terapia integral eu chamo de integral porque dentro da minha terapia eu não vou só tratar a mente do paciente, né? Eu não vou só fazer com que ele entenda muito dos seus sentimentos, dê nome para tudo isso, né? Hoje, inclusive, a maioria dos meus pacientes chegam para mim e falam: olha, eu já entendi o que aconteceu comigo, eu já sei dar nome para alguns sentimentos, só que eu não consigo me livrar deles, né? Então a gente começa a tratar o ser humano como forma integral, né? Dentro do seu corpo mental, do seu corpo físico e também do seu corpo espiritual, né? Eu acho que essa tríade, quando ela está equilibrada, realmente a pessoa consegue ter uma vida um pouco mais leve, né? Ter uma vida um pouco mais centrada naquilo que ele realmente deseja, de bem para ele, para quem está ao redor dele, né? Então, hoje, existe muito essa escutativa que faz parte, né, da terapia, mas eu incluo bastante desses trabalhos, né, corporais, que inclui bastante a respiração. A respiração, ela responde por muitas coisas no nosso corpo, realmente inacreditável, né? Pacientes que têm problemas, né, que chegam para mim com, muitas vezes com princípios de burnout, às vezes estresse muito elevado, ou até mesmo sintomas de pânico, né? Tudo isso começa a desencadear sensações dentro do corpo, né? O coração acelera, começa a dar aquele suadouro, a respiração ela fica curta, muito peitoral. Então, a gente conseguindo identificar isso, né? Quando a gente ensina ao paciente que esse é o processo que vai desencadear dentro dele, e ali vai ter uma série de descargas elétricas e hormonais que vão acontecer, ele começa a ter consciência disso e então se autorregular, né? Não fica rendido, por exemplo, a um remédio ou rendido a uma terapia. Ele consegue se perceber melhor quando a gente começa a fazer esse trabalho realmente respiratório, né? Não só em consultório, né? Em consultório a gente faz alguns trabalhos mais profundos, por exemplo, né? A famosa respiração de renascimento, tem a holotrópica e outras que a gente faz uma guiança realmente para descobrir gatilhos e descobrir outras coisas. Mas a manutenção disso durante a vida, né, do paciente, quando a gente muda, de fato, essa relação com a respiração, muitas coisas acabam mudando dentro da nossa rotina. Renato Leandro, é o terceiro episódio, assim, ó, seguidinho, que a respiração aparece. O que o universo está tentando nos dizer, Renato Leandro? Pois é, impressionante. A gente até comentava antes de começar, né, nossa conversa, Lu, porque nós tivemos, assim, algumas conversas, né, com os amigos, né, que participam do nosso canal, e muitos deles falam a respeito da respiração. E você, no início, você falou da menina dos olhos, né? Sim. E aquilo que você está fazendo os olhos brilharem, né? E a respiração, ela está integrada. E me chamou a atenção também, você usou um termo aí, autorregulação. Sim. É possível que as pessoas que estão, porventura, apresentando sinais, o corpo já está, né, reclamando, que está vindo alguma coisa aí, é possível, sem entrar na questão alopática, é possível, através da respiração, você fazer uma autorregulação, para que a partir daí você possa partir para algum caminho de amplitude maior, né, para ver o que realmente está acontecendo. Nós podemos nos autorregular e esse processo passa pela respiração. Sim, sem dúvida. O nosso corpo tem dois modos automáticos, né, de sobrevivência, chamados parasimpático e simpático, né? O sistema parasimpático é aquele que a gente está mais relaxado, é o nosso modus operandi, que eu digo normal, né? É o nosso modo tranquilo de ser. O simpático é o contrário disso, é quando a gente entra num estado de estresse muito grande, né? Como lá atrás a gente entrava no modo de luta e fuga, a gente de repente precisava fugir de um leão, ou entrar numa luta corporal com alguém, a gente tem esse estado de alerta, onde de fato algumas partes do nosso corpo, como o sistema digestivo, o sistema intestinal, tudo isso meio que fica mais letárgico de alguma forma, porque o sangue está circulando em outras áreas do corpo muito mais intensamente para realmente fazer essa função, né, de luta ou de fuga.
O que acontece hoje é que esse mundo mais estressante está fazendo com que a gente permaneça nesse estado, né, mais simpático, né, por muito mais tempo. A gente não consegue mais voltar ao estado natural. E isso, de fato, vai gerando aquele estresse acumulado, acumulado, acumulado. E quando a gente para tomar uma consciência respiratória, para realmente prestar atenção nesse fluxo, né, que é tão natural, a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar, e a última também vai ser, né, então, quando a gente para 5 minutos, tá, 5 minutos no dia parando para fazer isso, tu já vai sentir um pouco de diferença na rotina, porque você realmente tomou consciência de si, né, tomou consciência, centrou teu corpo, centrou tua mente, tua alma, e aí a vida segue um pouco mais leve. Nós fizemos aí também vou fazer um link aqui, algo que você comentou agora. Nós fizemos um episódio falando sobre o poder do agora. Uhum. Então, quando a gente estabelece, né, esse princípio, né, de não existe futuro nem passado, não existe esse momento que agora nós estamos aqui, nós três. E um outro link que eu faço, que é incrível, você comentou a respeito dessa coisa do instinto, né, que é um instinto que nós temos, né, da nossa ancestralidade, né, diante de um perigo, a respiração ela aumenta, a circulação sanguínea aumenta, por quê? Porque nós precisamos, naquele momento, estar em alerta. Sinal de sobrevivência, senão vai aparecer um leão aqui e vai resolver a situação. E eu estava pensando aqui, brincando com uma frase, porque às vezes a frase é solta e é lugar comum, mas tem tudo a ver. As pessoas falam assim, nossa, às vezes eu tenho que matar um leão por dia. Então, o que acontece? É como se nós estivéssemos com o leão do nosso lado o tempo inteiro, e se você bobear, vai acontecer alguma coisa, então você está com aquela respiração ofegante, o olhar atento, o sangue circulando mais rápido. As pessoas falam brincando, mas por trás dessa frase tem a razão pela qual a gente está respirando completamente errado, a gente está em estado de alerta 24 horas, intensamente, a gente não consegue estabelecer o agora, né? A gente saiu da nossa ancestralidade, viemos para a cidade, mas o leão veio junto. Exatamente. Não, Exatamente. você esqueceu de completar a frase, porque esse meme não para aí de matar um leão por dia, porque tem que desviar das antas também. É bem importante. É bem importante. É bem importante a gente aprender. Tem coisa que não vale matar, você só desvia. Não, pode passar, dá um pulinho. E o leão tá sempre no singular, as antas são sempre no plural, né? No plural, né? No plural. Meu Deus do céu, nós estamos vindo assim. O reino animal agora está me vindo na mente, está chegando, meu Deus do céu, que loucura. Mas os links são incríveis, né? A respiração, a coisa do poder do agora, né? Da gente estar aqui, né? De estabelecer essa regulação, né? E você passou por esse trajeto e vem seguindo, né? E a gente sempre tem aquela coisa, Lu, de pensar assim, poxa vida, às vezes acontece uma grande mudança na vida da gente. O mundo, na verdade, parece que ele foi criado, né? No caos, né? Quando a gente fala do Big Bang, é uma grande explosão. E parece que essa ideia de caos, ela continua presente, porque depois dele a gente acaba se transformando, né? Só que aquela coisa, né, Lu? Como que a gente pode ver alguns sinais antes de chegar nesse caos aí? Da mudança, da coisa mais grave. Sim, a nossa respiração, vou dar uma contextualizada antes, a nossa respiração normal, ela deveria ser, em média, 4 segundos. Você inspira em 4, pelo menos, e solta em 4. A nossa média hoje, né, do cidadão, né, que está nesse mundo atual, é de 2 segundos. Então, a gente respira muito rápido. O ideal seria 6 segundos, mas a gente está em 2, né? Então, a gente respira muito rápido. Essa respiração começa a fazer com que a gente sinta, muitas vezes, o peito um pouco mais apertado, que a gente sinta confusão mental. Então, eu tenho alguns pacientes que têm realmente um problema desse estresse, dessa ansiedade, ter essas crises de ansiedade, de fato, e a gente começa a perceber em consultório que isso começa, às vezes, 2 dias antes,
com uma dor de cabeça, uma dificuldade para dormir, às vezes acorda de madrugada e não consegue dormir mais, né? Começa a vir aqueles pensamentos muito acelerados, começa a se perceber mais cansado. E o cansaço, às vezes, não é nem a questão física, porque fez muita coisa durante o dia, mas é porque a respiração está muito curta, o corpo não está sendo oxigenado, né? Essa confusão mental, ela acontece porque, por mais que, por exemplo, exista uma respiração curta, que dá a impressão que o ar está entrando no corpo, ele não está sendo absorvido. E o cérebro, muitas vezes, fica com até cerca de 50% menos de oxigenação do que ele deveria. E isso vai causando essa confusão mental. Né? Então, é um processo que vai acontecendo, né, às vezes 2 dias antes, para chegar ao pico. Daí chega a gota d'água, né, às vezes uma coisa que às vezes é pequenininha acaba transbordando tudo isso e gera todo esse estresse. Então, é se auto-perceber. Eu acho que essa questão da respiração, existe um exercício que é feito todos os dias, de retenção de ar, né? Ele é muito simples, assim, é feito como uma primeira atividade, até para não ter influência, né, de outras coisas, chama Bolt Score. Na verdade, ele é um teste feito, mas feito todo dia, a gente consegue se perceber melhor. Porque, de repente, tu consegue, numa média, ficar retendo o ar no seu pulmão por, sei lá, 30 segundos. Só que no momento em que você começa a entrar no estado mais estressado, esse tempo ele fica reduzido. Então, por isso que essa consciência, né, esse trabalho que eu digo que é um pouquinho todos os dias, realmente faz a diferença, porque você começa a se perceber, de fato. Começa assim, né? É estranho como que o simples, como você tem que, na verdade, incluir uma rotina muito simples, que era para, na verdade, era para ser muito simples, mas acaba se tornando complexo, porque a gente entrou naquela coisa de que entrou naquela coisa assim, ai, respira fundo que passa, respira e conta. A gente cresceu ouvindo isso, né, Lu? Respira fundo, conta até 10. E, tipo, banalizou-se de uma tal forma que hoje a gente, tipo, acha que não resolve, né? Exato, exatamente. Mas os terapeutas falam que sim. Os terapeutas, inclusive essa que está aqui à nossa frente. Eu costumo dizer que todos os dias a gente tem que tomar banho, todos os dias a gente tem que fazer a nossa higiene corporal. Então, eu costumo pregar muito isso em consultório. A gente também precisa fazer uma higiene da nossa mente, fazer essa pausa, fazer aquela higiene em que a gente vai se conectar com aquilo que tu entende que é uma energia superior, o teu Deus. Tudo isso faz uma tríade que realmente vai te levar para um outro patamar, né? Vai te equilibrando de alguma forma, te fazendo conexões que o mundo moderno te desconecta, né? Essa conexão com uma energia, né, superior, que é a fonte da gente, né? Eu entendo que a gente precisa manter essa conexão, é aquilo que nos criou, aquilo que a gente acredita, independente do que seja a crença de cada um, né? Assim como essa conexão com o nosso eu, né? Isso tem que ser. Senão a gente fica só fora, né? Fica só olhando para fora, olhando rede social, olhando para a internet, olhando o outro, e a gente fica de lado. Ô Lu, nessas demandas que surgem em consultório ou nas vivências que você faz em grupo, você consegue dizer pra gente o que as pessoas mais negligenciam? Por exemplo, se é o lado espiritual, se é o mental, se é no que elas mais se abandonam ali? Existe uma coisa que se destaca mais? De modo geral, eu percebo que as pessoas elas estão vivendo muito no campo mental. Elas não se permitem mais o sentir, né? Então, o sentir a si, sentir as suas emoções, fazer essa conexão, né? Esse sentimento de ter uma conexão com algo maior. Elas estão sempre no campo mental, né? Até quando a gente fala em mulheres, assim, né? Essa energia que fica muito no campo mental descompensa muito o yin yang, né? Aquela energia feminina e a masculina. Então, as mulheres acabam ficando muito mais masculinizadas, assim, no sentido de essa energia, né? Não do sexo, enfim, em si, mas da energia masculina, né? Isso descompensa muito, daí por isso que existem tantas mulheres que acabam ficando um pouco mais frustradas, que não conseguem, de repente tem conflitos dentro de casa, né? Porque essa energia está muito descompensada, ou
se dão muito bem no trabalho, mas chega em casa as coisas mudam um pouco. Eu percebo esse campo mental. As pessoas hoje elas não se permitem tanto sentir mais. Por isso que eu digo que a minha medicina é essa, é o sentir. Eu tenho que fazer as pessoas sentirem a si mesmas e sentir algo maior. E tudo a gente joga pro mental, né? As Tudo. decisões, tudo. E assim, não é aquele mental leve, a gente tenta analisar partículas do que vai ser aquilo, a gente desmembra o negócio e a gente deixa, às vezes, uma coisa simples monstruosa. Exato, exatamente. A nossa mente tem por padrão querer identificar as coisas, né? Então, a gente olha essa caixinha e tem que dar um nome para essa caixinha. Como que ela é, que cor que ela é, né? Então, a nossa mente faz isso o tempo todo. Só que tem coisas que você não precisa dar nome, né? Então, dentro de algumas vivências minhas, a minha orientação inicial é não tenta dar nome, só experiencia. Experienciar é diferente de querer interpretar, né? E quando a pessoa realmente se entrega à prática, ela realmente consegue entrar num estado mais profundo, que às vezes há muito tempo, ou talvez nunca ela tenha acessado, né? E através da respiração a gente consegue. Eu imagino também que tem uma questão de resistência, né? Porque Bastante por conta depende do das. controle. Porque depende das nossas experiências. Eu tenho a impressão também de quanto mais lambada nas costas a gente leva. Aí quando a gente tá ali no fundo do poço, é quando a gente às Uhum, vezes se permite, né? Porque muita gente precisa chegar nesse processo de estar sim, péssimo. Né, exato. Eu Renato e fui uma Leandro? delas, não nego. A Eu, humanidade eu, passa por isso. a humanidade, mas eu percebo que algumas pessoas têm menos resistência e outras mais resistência. E as que têm mais resistência precisam ter essa experiência de viver o pior momento da vida. Porque aí de fato ela vai estar entregue, porque ela já tentou de tudo e ela já não tem mais o que fazer, então realmente ela se coloca entregue aquele momento, né? Eu posso dar um relato pessoal que eu também tinha essa questão de estar muito no campo mental e estar tentando controlar as coisas, controlar o incontrolável muitas vezes, né? Tentar controlar outra pessoa ou tentar controlar uma situação que não está nas minhas mãos, né? E aí foi numa respiração, estava num momento muito complicado, né, de vida, e aí uma amiga me convidou, vamos pra praia ali, lá vai ter uma meditação assim, esse assado, e eu fui falar, vamos lá, vou lá, tô estressada, vou ver o que que dá. E aí eu fui lá, fiz, e não era bem uma meditação, era uma respiração, aí eu fiz aquilo, falei, uma coisa aqui, gostei, e daí eu comecei a Sentiu. procurar saber o que era, sabe? E aí, numa imersão que eu tive, que foi se eu não me engano, foram 3 dias de imersão focadas mesmo em terapias voltadas, né, que tem essa prática respiratória. Eu entrei num estado de flow que eu não conseguia parar de chorar, aquilo mexeu tanto comigo que eu acho que foi realmente uma cura, assim, foi saindo muita coisa de mim, muitas memórias chegando através desse processo respiratório, nessa prática, na verdade, né? E aí aquilo foi meu gatilho, na verdade, para entender que realmente faz muito sentido, né? A gente está realmente conectado com tudo isso. Você colocou uma questão aí a respeito, 2 pontos. O primeiro, a coisa do sentir, da gente, simplesmente você entra em contato com algo e não tenta cair nessa armadilha do cérebro de medir, de definir, de julgar, de falar isso é bom, isso é ruim. Não, simplesmente Uhum, faça a interação, ou seja, sinta. E uhum, aí, esse aspecto do sentir, ele tem uma relação muito íntima conosco. E aí você colocou essa ideia de algo maior, de algo maior. Esse algo uhum, maior como sendo algo também a qual muitos, colocam nomes, né, chamam de aquelas pessoas que estão muito próximas da religião, falam assim: "Olha, eu me aproximei de Deus e minha vida se transformou". Os outros falam: "Eu me aproximei de mim mesmo e fui sentindo e fui descobrindo um mundo novo". A uhum, natureza está aí à nossa disposição para o contato. Então essa luz que entra nesse espaço aí entre a mente e esse nosso eu, que você bem colocou, uhum, é uma brecha que tem ali,
que a gente pode acessar quando a gente se aproxima da gente mesmo. E como que você entende, como você acha que as pessoas podem fazer essa entrega que você colocou? Porque isso é uma entrega. Em que sentido? Olha, eu não tenho controle sobre tudo. Eu acho que tenho, mas eu não tenho. É, Então eu vou entregar, né? Falo, olha, existem coisas aí que não estão no meu controle. Como que você faz 90, isso? 98% das É, coisas não estão. A porcentagem é uma é, porcentagem bem alta. porque as pessoas, de às vezes, fato. né, eu acho que você atende, você conversa, as pessoas não querem soltar o controle que elas acham Não, que tem, né? exato, exato. É um processo, né, que a gente vai levando a pessoa a essa consciência. Muitas vezes as pessoas se estressam muito porque, de fato, elas querem tomar o controle e elas não vão conseguir, né? Então, é tomar muito esse conhecimento de si e do todo ao mesmo tempo, né? Então, eu estou no meio de um turbilhão, tá? Eu estou muito estressada agora. Mas por que eu estou estressada? O que está acontecendo? Tá? O que está sobre o meu controle para resolver agora? O que eu posso resolver? O que está solto? O que não está nas minhas mãos, né? Então, em vez de explodir, né? Em vez de levar isso para uma condição que seja mais extrema, né, de permanecer nesse estresse ou descontar o estresse em um terceiro, eu acho que ter esse momento de pausa, né, existem estudos que falam que a explosão da raiva, ela acontece nos primeiros 90 segundos em que você realmente teve aquela gota d'água. Então, se você se controlar nesses 90 segundos, talvez sair de perto, talvez tomar um pouco mais de consciência sobre isso, talvez o estrago seja menor até, sabe? De externar alguma coisa que seja muito, que você nem queria de repente, né? Perdeu o controle, né? E depois Perder não o tem mais controle, volta, né? exatamente. Depois não tem a volta. Exatamente. Daí não é perder o Essa controle, né? É tomar consciência que você não tem o controle, na verdade. é verdade. É É, verdade. É fato. Não, nada nesta vida se controla. Agora, a respiração você pode controlar, né, Lu? A exatamente. respiração. É uma das poucas 2%. coisas que a gente controla. Eu não posso dizer assim, ô Mi, controla aí o teu rim agora, porque a gente vai precisar dar uma pausa nele. Tu não consegue. Ô Mi, controla aí o teu intestino, a gente não consegue. Agora fala assim, ô Mi, prende aí tua respiração, respira fundo e segura o teu ar, tu consegue. Consegue respirar mais rápido, mais lento, consegue pausar essa respiração. Então, é uma das poucas coisas que a gente tem controle e que isso realmente regula todo o nosso sistema nervoso. Tá Ô, bem Lu, associado, tá ali. e tem algum exercício assim que você fale prático, rápido? Tem algum momento do dia que é melhor fazer, por exemplo, ao acordar, ou durante o dia, ou ao dormir, de respiração, para que a gente tenha, que nem você contou da tua experiência, né? Da tua primeira Uhum, experiência com respiração na praia. Não é uhum. todo mundo que tem uma praia aqui para respirar, né, Lu? A gente não tem uma praia aqui para respirar. Mas, assim, tem É, algum exercício que você possa nos ensinar que vai sim, trazer um melhor de desempenho, até das nossas emoções mesmo? sim. Existem práticas diárias muito, muito fáceis, né? A hora de fazer é a hora que tu tem tempo, na verdade, né? A hora que tu consegue fazer, seja de noite, seja no meio do dia, ou seja de manhã. Mas existe, por exemplo, uma prática que tu pode começar a fazer que é tentar contar, né? Inspirar em 4 segundos e soltar em 4 segundos. Ou inspirar em 4 segundos e tentar soltar pelo dobro do tempo, que é soltar em 8 segundos, bem devagar, né? Soltar o ar devagar é aquilo que vai regulando o teu sistema, é aquilo que vai falando, nossa, que gostosinho, tô ficando calmo, que legal, sabe? Então, essas práticas que tu pode executar, às vezes, 5 minutos fazendo essa prática, né? Tu já vai entrar no estado diferente de consciência, tu já vai começar a prestar atenção mais em si, né? Vai modular muito o teu sistema. Então, essas práticas que a gente chama 4-4, né? Ou 4-8, que é a quantidade de Sim. segundos, né? Entre uma inspiração e uma expiração, elas são bem boas para realmente dar uma acalmada, assim.
a box respiração em caixa, né? Que é inspira 4, segura por 4 segundos, daí solta por 4 segundos, permanece vazio por 4 segundos. Uma clássica também que é bem eficiente mesmo. Essa daí eu conheço. Essa 4, segura 4. Teve na formação do tarô essa daí. Não, então, Lu, a gente tem conversado aí com o pessoal que atua, né, com as terapias, né, integrais. E a gente vê que existem várias ferramentas. Nós somos seres, né, complexos, né, então sempre vai precisar de alguma ferramenta diferente ali na hora que você sempre vai precisar de uma bordoada, você está sendo fazer o uso. polido. Fala pra gente um pouquinho das ferramentas que você utiliza, né, para fazer esse trabalho, né? Tem a escutativa, né, que acontece, é uma terapia normal, a gente escuta, entende qual que é a dor do paciente, e a partir dali eu vou fazer algumas abordagens, né, muitas vezes eu faço essa respiração, que é a respiração circular, né, uma respiração mais forte, sem pausas, e a partir dali a gente vai fazendo algumas guianças, né, desse paciente, para que a gente consiga identificar a raiz daquela dor. Dentro de consultório temos atividades que fazemos corporais mesmo, né, de ativação do corpo, de mexer um pouco desse corpo. Muitas vezes, principalmente mulheres, elas ficam às vezes muito travadas, então dentro de consultório eu tento movimentar um pouco mais elas, trazer movimentos de dança às vezes, né, que façam, que case com algum tema e a gente consiga movimentar mais esse corpo para soltar, né, principalmente região de quadril e mulher, para não ficar tão travada. Terapias de escrita, de desenho, né, para a gente soltar um pouco dessas emoções, né, fazem tudo parte do pacote, assim, né, de tentar fazer com que o paciente se autoconheça melhor e se identifique dentro do seu próprio processo. Essa que você comentou no início, essa respiração mais, eu diria, mais intensa, isso aí pode causar desmaio, né? Sim, ela tem algumas restrições, né? Não é todo mundo que que pode fazer, na verdade. Então, quem tem problemas, por exemplo, cardiovasculares que não estão regulados, tenha condições de ansiedade que também não estejam sendo controlados ou acompanhados, às vezes, por psicotrópicos, pessoas com esquizofrenia, com problemas em glaucoma. Então, tem uma série de restrições que a gente aplica, né? Porque realmente pode desencadear, né? Aumenta muito a pressão corporal, então pode desencadear algumas coisas. Mas essa respiração, ela traz muitos sentimentos à tona, né? A gente faz, entre aspas, um estresse para o corpo, né? De forma que isso vai, ao mesmo tempo que leva ele para um estado extremo, também leva para um relaxamento muito grande, né? Então a gente acaba deixa o paciente vulnerável às suas próprias emoções, daí vão aflorando muitas coisas e ali a gente consegue identificar muitos gatilhos, né, que podem estar desencadeando a algo que ele reage hoje. Ô Lu, nesses casos, a pessoa ela precisa ir, por exemplo, para um pico muito extremo para depois vir o relaxamento ou não necessariamente isso vai de indivíduo para indivíduo? Vai dependendo da guiança, né? Depende do propósito da respiração. Mas normalmente a gente faz algumas ativações de respiração, né? Essa circular, que ela não existe pausa, você inspira muitas vezes pelo nariz, às vezes só pela boca, às vezes intercala nariz e boca, depende da capacidade respiratória desse paciente. E a gente faz algumas, o que chama-se hipóxia intermitente, né? A gente faz algumas retenções de ar entre esses ciclos, né, de respiração circular. Essas hipóxias vão fazendo com que o sangue vá circulando melhor, a gente consegue fazer uma resistência melhor ao CO2, que é o que, na verdade, vai desencadear todo um processo de ansiedade no paciente. Então, a gente vai aprendendo a controlar um pouco isso, vai relaxando cada vez mais, né? A respiração em si, ela vai fazendo uma hiperoxigenação, a gente hiperventila o paciente, né? Então, ele vai ficando, às vezes, com uma tonturinha, vai ficando com alguns formigamentos, e daí o corpo relaxa de vez e se entrega. Daqui a pouco a gente vai ver os grupos, igual tem grupos de meditação,
Eu não sei se aí na sua Sim. região tem, Lu, mas as pessoas têm a meditação, yoga, mas eu acho que as pessoas vão começar a se reunir para respirar. Olha que loucura isso. Eu tenho Tem grupos aí, de Lu? meditação, eu tenho grupos de meditação, de respiração. Tenho online e também tenho presencial. A gente se reúne para falar de respiração e respirar. Não, deve ser. Para quem assim, não, eu acho sensacional, porque eu acho que Uhum. isso é uma forma da gente se educar, Sim, exatamente. né? Que nem Exatamente. É levar um eu tô pouco de aqui consciência. levar consciência. Eu tô aqui pensando que a partir de amanhã eu vou ter uma rotina de respiração, por exemplo. Maravilhoso. Não, eu vou, Lu, porque eu tô vestindo todas as carapuças aqui. Tá caindo uma e daqui a pouco vem outra. Como eu não acredito que nada é por acaso, terceira convidada que fala da respiração, então eu acho que é para eu fazer. Eu sou bem assim, ai. É, Mas exatamente. para quem não consegue, mas eu tenho uma facilidade de incluir as coisas na minha rotina e ter consistência. Mas quem não tem essa facilidade, os grupos são maravilhosos. Exatamente. Porque daí, uma vez por semana, a gente se reúne e faz essa prática. Normalmente eu faço bem no meio da semana, que é realmente para quebrar esses ciclos de estresse. Então, é bem na quarta-feira que acontece. Então, quem já viveu segunda e terça, às vezes quarta à noite, né? Que é à noite o grupo, já mais estressado e já vai para quinta e para sexta mais regulado, na verdade, daí, né? Vai mais tranquilo vai integrando seus processos ali. Muito bom. Você respira direito, Renato Leandro? Não respira direito. Não, não. Não respiro. Ai, gente. Não, mas o controle da respiração, eu já fiz por minha conta mesmo, Uhum, alguns exercícios para diminuir batimentos cardíacos sim. e realmente Uhum, diminui. Eu já fiz esse super. teste. Estava Diminui acelerado, bastante. fui fazendo, ele foi diminuindo, falei: "Poxa vida, olha, funciona", né. É instantâneo. Funciona. Agora, o que me ocorreu foi o seguinte, como que a gente pode fazer isso, se tornar um hábito? Porque as pessoas saem para o trabalho, naquela rotina do dia a dia. Como que a gente Uhum, pode adequar isso? Se eu fizer um número X de exercícios por dia, eu consigo um equilíbrio? Ou é sim. necessário, tem um mínimo aí que a gente deve fazer? O ideal é pelo menos 5 minutos, né? O super ideal é 5 minutos 3 vezes ao dia. 5 Mas minutos 3 vezes ao dia. o super ideal. Mas se você não tem tempo, por exemplo, eu já acordo numa rotina muito corrida, já tenho que trabalhar e tudo mais. Tá indo para o trabalho, se tu tá de carro, tu tem ali às vezes 10, 15 minutos, ou às vezes até mais que isso dentro do carro, tu consegue fazer uma respiração ali enquanto tu dirige, muitas vezes, e prestando um pouco mais de atenção nesse fluxo de ar, né, tentando fazer uma respiração um pouco mais curta. Então, às vezes, no horário de almoço, muitas vezes almoça, né, ou não vai para casa, ou tudo mais, então às vezes volta para a empresa ou volta para o escritório, fica ali no telefone, fuçando o telefone, mexendo no coisa, por que não param 5 minutos? Então, assim, 5 minutos não é uma hora, né? Então, é uma coisa super encaixável dentro da rotina, né? É só uma questão mesmo dessa consciência e de querer, né? A pessoa realmente tem que querer. E aí, Eu, no caso, existem, você já citou, né, algumas formas, né, de se Uhum. fazer, né, até a coisa do boxe e tal. Pra gente que quer fazer um simples reequilíbrio, existe algum específico de segundos ou a gente pode pegar um desses aí que você Essas indicou? podem ser feitas a qualquer momento, e existe uma coisa que nosso sistema faz automaticamente, aproximadamente a cada 5, 7 minutos, que é aquele. A gente faz isso automático, às vezes sem O perceber. corpo mesmo fala O corpo faz essa mesmo faz pausa. isso, porque ele está levando um pouco mais de oxigênio para o nosso cérebro para a gente conseguir seguir o dia, né? E esse suspiro, que a gente chama de suspiro fisiológico, ele pode ser feito, então, muitas vezes. Tu tá ali caminhando, às vezes, ou tá no carro mesmo, fazer essa inspiração de inspira 2 vezes pelo nariz e solta um relaxado pela boca, sabe? Às vezes fazer ali de 8 a 10 desse já vai te regular também, sabe? É bem automático isso, porque é um processo natural do nosso corpo já faz isso, né?
Então, quando a gente só faz ele de uma forma um pouco mais repetida e consciente, a gente se autorregula também bem rapidamente. Uhum. Aí, Lu, como eu comentava, né? Às vezes quem tá do lado já olha pra você e já fala: o que aconteceu? Tá Uhum. brava? Quando a gente dá essa, Respirada né? funda. Exatamente. Então, isso é o nosso sistema se regulando de alguma forma? É alguma É o nosso necessidade sistema se fisiológica? regulando. Nossa, É o nosso essa é sistema, nova pra mim. é o nosso sistema se regulando. A gente faz isso a cada. Não dá 10 minutos. A gente costuma fazer isso sem perceber, muitas vezes. Às vezes mais curto, às vezes mais longo, mas é um processo natural do nosso corpo. É involuntário. E eu lembrei, sabe? Eu lembrei daquela jogadora de basquete, a Hortência. Uhum. Ela ia fazer o lance livre. Isso, Exatamente. O que ela fazia? Ela parava né? 2 vezes. Né? Isso, Então, é isso aí. tava aquela equilibrada. Né? Tem Aham. outro jogador de basquete também, o Alex. Joga no Bauru Basquete a mesma coisa. Ele para, Uhum. né? Não sei se ele faz isso de modo consciente, né? Não, mas funciona, né? Porque Uhum. estabiliza, né? Exatamente. E me fala uma coisa, e no sono à noite? Porque essa coisa de 5 a 7 minutos de puxar a respiração forte, soltar, à noite a gente faz, ou à noite não há necessidade? À noite. Se você No está com repouso. dificuldade para cair no sono, daí é legal fazer uma respiração mais lenta, né? Então, tentar fazer essa de inspirar por 4 e soltar por 8, ela vai te relaxando bastante, assim, sabe? E sempre pelo Ah, legal. nariz, porque o nariz, a gente está acostumado, né? A vida inteira escutar, inspira pelo nariz, solta pela boca e tudo mais, né? Porque quando a gente solta esse ar pela boca, a gente está jogando fora muito ar que às vezes poderia ter sido aproveitado se tivesse ficado no nosso corpo. Então, o nariz, de fato, foi feito para respirar, né? Não é a boca Então, que para foi feito soltar, para soltar respirar. pelo nariz também? Pelo nariz também, devagarinho, bem devagar. É Isso mais daí para difícil do que quem. parece. 8 É segundos é exato. Eu tô bastante tempo. tentando, eu tô tentando fazer aqui enquanto você fala, para você ter uma ideia. 8 segundos é Eu bastante demoro. tempo. Eu demoro para pegar no sono às vezes, e isso ajuda, Uhum, porque relaxa. isso, Mas isso na hora que mesmo. eu estava fazendo aqui enquanto ela falava, e eu encontrei dificuldades. É, é. E Porque aí esse respirar trabalho de em 4 e soltar. concentração vai. É. Soltar em 8? É, E é um treino, mas existem. é gostoso de fazer, tá? Ô Lu, existe algum estudo, alguma coisa que amplie essa ideia da respiração para questões físicas, motoras, né? Musculares, de repente, um tratamento amplo com base na respiração? Existem vários estudos de respiração já que levam a isso. Tem até uma pessoa famosa, né, que chama Wim Hof. Na verdade, ele é conhecido como Homem de Gelo, porque ele começou a entrar em condições extremas de frio e trabalhava muito a respiração dele para resistir a essa temperatura muito baixa, né? Então, levaram ele para dentro de um laboratório, inclusive, colocaram ele numa banheira de gelo e, através da respiração, ele conseguia controlar a temperatura, inclusive elevar a temperatura corporal dele através da respiração, né? Com essas ativações, que nesse caso seriam um pouco mais rápidas, né? Não seriam tão lentas, mais potentes, assim. Então, existem muitos estudos já há alguns anos dentro disso, e o mais evidente, que é o mais fácil de encontrar, inclusive, é o Wim Hof, e ele trabalha muito disso hoje, né, essa questão de respiração e imersão no gelo, né, que são terapias que se complementam de alguma forma, para esse trabalho que o gelo, no caso, pode ser também para performance, o gelo é anti-inflamatório, tem todo um contexto, né, mas também essa questão de resistência mental, de fato, né? Porque é um trauma que a gente leva quando, né, de alguma forma, quando entra numa temperatura muito baixa, né? Eu já vi Ele é imagens, um agora caso você clássico. citou o nome dele, eu já vi alguns vídeos, Exatamente. mas não Uhum, lembrava o nome. E, isso. a princípio, assistindo, eu pensei que tinha alguma coisa de controle mental, né? Não entrei nos detalhes. E agora você realmente foi direto na questão. Por quê? Porque a gente fica ofegante, né, quando está numa água Isso, muito gelada, exato. né? A gente Aham. fica ofegante. Você entra num chuveiro gelado,
a respiração fica daquele jeito. Então, se você Exato. entrar num chuveiro gelado e conseguir controlar a respiração, Uhum. aos poucos o corpo vai se acostumando com aquela água, e de repente você fica ali numa boa. É o que ele faz, o quê? Um tambor de gelo, ele entra Sim. ali e não fica ofegante, ele vai controlando a respiração. É Isso. isso, né? O segredo está Antes, na respiração. exato. Para melhorar essa sensibilidade ao gelo, né, esse trauma, existe uma ativação que é feito antes. Então, a gente faz uma ativação, né, mais rápida de respiração antes. Isso vai descarregar adrenalina, noradrenalina no nosso corpo e vai tornar o nosso sangue um pouco mais alcalino quando a gente faz essa respiração mais aqui por cima, proposital no caso, né? A gente entra naquele estado simpático que eu falei agora, de forma proposital, né? E aí, com o nosso sangue alcalino, a gente consegue ter uma resistência maior à dor, ou seja, ao desconforto, que é uma banheira de gelo também. Então, a gente entra lá e sofre menos, né? De alguma forma, consegue permanecer por mais tempo e depois mantendo essa respiração mais lenta, né? Porque o corpo, de fato, vai entrar no estado de que, meu Deus, eu vou morrer, né? E aí você vai mandando sinais para o teu cérebro através de uma respiração mais lenta, fala, olha, tá tudo ok, tá? Tá tudo bem, tá controlada a situação. E aí vai soltando e vai permanecendo ali. Então, Só- a respiração tem essa capacidade de fazer essa alteração no sangue? Deixar o sangue Sim, mais alcalino? sim. Levemente mais alcalino. Quando você faz uma respiração muito acelerada, como a que é 2 segundos mesmo, né? Quando faz isso, inclusive se fizer pela boca. Nesse final de semana eu tive num evento, inclusive, associado à banheira de gelo. Então a gente fez essa terapia juntos, né, com um parceiro, e eu ativava as pessoas pela respiração e elas corriam para a banheira. Elas já chegavam bem louca já na banheira. Quero entrar, quero entrar. Já preparadas. Você sabe que Exato. até para levantar peso, é que essa questão da respiração faz diferença. Né? É. Respiração É, rápida, você é. consegue. É para isso. Eu Uhum, acompanho muitos triatletas e eles usam muito uhum, esse banho de imersão. E é uhum. tudo em grupo ali também, né? E nos encontros, eu nunca parei, mas eles sempre falam da respiração. Controlou a respiração, você controla tudo. Exato, exatamente. É. Que coisa, A respiração, gente. ela está muito associada ao nosso sistema nervoso, porque ela também ativa bastante o nervo vagal, né? O nervo que a gente tem que atravessa quase o nosso corpo todo, e ele tem ramificações que estão ligadas a vários dos nossos órgãos, né? Então, quando a gente faz essa estimulação mais diafragmática, quando a gente faz uma respiração mais tranquila, a gente vai ativando esse nervo vago e ele vai mandando esses sinais, né? Ele tem, a maioria das suas ramificações são voltadas para cima, inclusive. A gente entende que ele é um nervo que faz a mensagem ir para o cérebro e não o contrário. Então, aí a gente vai fazendo essa manifestação para o nosso cérebro que, de fato, está tudo bem. Essa, essa estimulação desse nervo vagal. Nós fizemos um episódio recente com a Juliana Gnâncio. Ela trabalha com técnicas, né, de respiração. E eu não sei se são diferentes. Por quê? Porque ela comentou a respeito, e você também falou um pouquinho brevemente sobre isso. Através desse controle da respiração, algumas pessoas começavam a se expressar emocionalmente, e algumas chegavam a receber impressões de uma memória emocional que ela tinha, de Uhum, coisas que aconteceram na vida dela, quando ela tinha, sei lá, quando ela era criança. Né? uhum. Isso também está nesse processo que você faz, ou o seu processo é diferente? Sim, em consultório eu faço esse tipo de respiração, que é essa circular, muitas vezes, né, ou a de renascimento, holotrópica, elas são muito semelhantes, né, uma respiração mais forte, uma respiração mais difícil de fazer, mas quando ela é contínua, ela de fato vai aflorando algumas emoções, muitas vezes que estão guardadas, ela te traz muitas lembranças, né, é onde realmente a pessoa se entrega às suas emoções que às vezes já faz tempo que ela não esteja acessando, não esteja dando a devida atenção, né.
tem também respirações, essas mesmas respirações, né, quando a gente conduz ela por um tempo um pouco maior, ela é capaz de entrar em estados até alterados de consciência, né. Então tem algumas respirações, já tem estudos já em cima disso, de que tem algumas respirações que, as pessoas relatam que são muito semelhantes às experiências com a ayahuasca. Eu cheguei a pensar, não falei, Sim, porque é quase que um transe, né? Ah, não falou, é um mas transe, pensou. é um Não transe. Não, falou. mas não, Ele eu tem medo pensei, e o da incrível, polêmica. Tem medo e o da polêmica, incrível, Renato Leandro. e o incrível, eu até comentei com a Michelle quando a gente estava, né, falando a respeito desse assunto, que eu achei fantástico. Por quê? Porque você não precisa fazer o uso de nenhuma substância para Exato. atingir o mesmo objetivo, que de repente, Uhum, né, a pessoa ingere alguma coisa, né? E a uhum, respiração conseguir fazer isso, eu achei fantástico, que é um processo natural, que na sim. verdade é um transe, a pessoa entra num transe através da respiração, não deixa Sim, de ser. exato. Existe o trabalho também de música, a gente cria um repertório que vai ajudando nesse Hum, compasso de um contexto geral, então uma coisa vai com a outra, mas o respirador, de fato, vai levar a si mesmo, né, esse processo. A gente costuma dizer que eu sou só o veículo, quem vai conduzir é o paciente, quem vai a entrega dele vai, né, vai levar ele para onde ele se permitir até então. porque Aí precisa de acompanhamento, né, Lu? Sim, Essas essas respirações respirações sim, precisam ser conduzidas, né? sim. Sem Pela dúvida, elas não podem ser feitas sozinhas. é, Porque eu lembro que a Juliana é igual tomar ayahuasca, jamais, né, sozinho. Jamais, jamais. sozinho, A doida, a doida da ayahuasca, doidinha para tomar ayahuasca. Agora eu descobri que eu vou para respiração, né, Renato Leandro, que dá menos trabalho. a respiração aí, poxa vida. A respiração tá aí. Eu acho que ele foi por esse caminho, Lu, por conta da ayahuasca. Ele queria Pois trazer é, Chegar nesse consciência. ponto. olha, Ele queria trazer consciência. Na verdade, a respiração, ela acessa o nosso corpo guarda muitas memórias, né, então essa respiração, ela permite que a gente acesse essas memórias de fato, né, então e muitas Eu vezes a me respiração te acessa esse divino, né. Ó, às vezes, você está tão desconectado dessa questão, né, da tua espiritualidade, daquilo que de que você entende que seria a tua força maior, aquilo que te traz a força de fato para você seguir a vida, e às vezes tu tá ali minguado, fraquinho, né, sem entender muito bem por quê, a respiração vai te levar a isso. Olha, o que está me faltando de fato, uma conexão com algo maior, né, alguma coisa que realmente me dê essa força de volta, né, e a respiração de fato permite bastante esse acesso. sim, e isso eu me aí lembro. é uma Não, Renato Leandro, prática. pode falar. Oi? Pode falar, Renato Leandro, pode falar. Posso? Não, Mia, só eu lembrei de um negócio aqui que é o seguinte: essas práticas assim, elas me lembram aquela ancestralidade, né, da raça humana. Você imagina uma tribo indígena primitiva naqueles círculos, né? Dançando e fazendo respiração diferenciada, porque era um Exato. canto e uma ofegante, uma respiração, e aquilo em círculo, em círculo, em Uhum. círculo, em círculo. E aí você vê, por exemplo, um cara aí que, no século passado, aí, o Osho fazia também algumas técnicas com Tava pensando grupos. nele. Aí, ó, tá vendo? Não precisou nem falar. Renato Leandro, que bom que eu te dei a oportunidade. Ah, então, aproveitando a oportunidade, e aí a gente é incrível, né? A gente fala tanto, olha só como tudo é dual, né? A dualidade. Uhum. A gente fala do poder do agora, de estar aqui, e ao mesmo tempo, fala da importância disso, e ao mesmo tempo, hoje em dia, quando a gente retoma alguns preceitos que são ancestrais, Uhum. a gente conecta e traz de volta esse equilíbrio. Então, são Exatamente. coisas que a gente não pode se deslocar totalmente, ou melhor, são coisas que nos acompanham. Por mais que a gente Exato. se transforme, né? Essa Uhum. ancestralidade está aqui, aquela tribo circular, ofegante, num transe, e aquilo vai indo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, né? E aí hoje você Exato. vai numa praia, tem lá um grupo respirando, né?
E na Ô, Mi, eu vou verdade, para Bauru, vamos fazer um grupo de respiração aí em Bauru. Vou Lu, levar aí, para ó, vocês. olha, quando que tu vem, Lu? Quando que tu vem? Não, tem vários grupo lugares de para fazer. respiração, eu super topo. Nossa, inclusive tem Jardim Botânico aqui, que é o lugar que eu acho que eu mais Exatamente. gosto de Lugar Maravilhoso. frequentar em para fazer, Bauru. pra Ai, fazer. gente, eu fiquei tentada demais. Sim. Vou Exatamente. entrar É para os uma grupos online da Lu. fantástico, né? Na verdade, são experiências transcendentais Uhum, sem o uso de nenhuma substância química, usando apenas a exatamente. estrutura orgânica, né? Isso é muito Exato, bonito, né? exato. É, é transformador. Eu percebo muita transformação, não só, né, nos grupos, né, terapêuticos que a gente tem, que daí são temas, né, específicos que trazem muitas coisas, muitas pessoas trazem relatos bonitos, mas em consultório é bonito de ver a evolução, né, essa consciência mesmo das pessoas, esse estado um pouco mais equilibrado que elas começam a ter depois de adotar, de fato, de aceitarem, né, que precisam fazer essa higiene de fato, né, diária, né, do teu eu com o teu superior, por isso que eu falo, a terapia é integral de fato, né, que a gente, fica misturando as coisas, na verdade eu não misturo nada, eu só não separo, né, essa é a questão, né, É o eu só não contrário, é não separo. separar, né? Sim, sim. Porque senão a pessoa cuida de uma coisa e fica capenga em outra, né? Uhum, exato, é bem isso. Você sabe que tem E pode falar, Mi. não, pode Não, falar. fala aí que eu ia falar uma Não, frase eu aí só que ia falar, não, eu só ia dizer, na verdade, que hoje existe até médicos trazendo essas terapias para dentro do consultório, que Sim, é uma forma de você realmente dar uma atenção maior para o todo. E dizem que os uhum, resultados do tratamento são muito mais eficazes. é, acho que é os a efeitos tendência agora, colaterais, né? né. Que É, as outras práticas trazem, né? Sim, eu acho que a tendência de consultório agora, ela tem muito dessa, né, antes o médico tinha muito essa questão de tratar uma doença, eu acho que hoje a medicina preventiva, ela está entrando muito mais em evidência, né, muitos médicos já estão saindo dessa performance de eu preciso curar, eu preciso dar remédio, para pensar como eu faço essa pessoa não precisar de um remédio, né. Aqui, pelo menos na região, eu vejo bastante essa tendência já. Já fiz grupos de médicos, inclusive, para apresentar a inspiração para eles. É bem Lu, bonito. aqui em Bauru eu conheço poucos ainda. Uhum, E assim, é um ou outro que, trabalha mais, faz o trabalho oncológico e que eu acho uhum. assim e despertou para isso, sabe, para fazer Sim, esse trabalho preventivo. E é. é muito eu já participei de rodas de vivências com esses médicos, é uma coisa extraordinária. O que eu sinto é assim, em Bauru eu não vejo tanto assim, não vejo. Mas eu acho que é uma tendência, logo deve chegar. Está se Ago expandindo. Eu vejo bastante médico aqui já, nessa condição de Que que faz legal. prevenção. É, Que legal. E eu acho que nós estamos assim, nós vamos chegar num ápice de desenvolvimento, e aí a gente vai voltar para o simples. E eu acho que essa questão da respiração é uma delas. Daqui a sim. pouco os vizinhos vão estar com a cadeira tudo na calçada batendo papo, porque hoje a gente nem Ai, conhece o adoraria. vizinho. Ai, Lu, daqui a pouco vão todo mundo. Cadeira para fora, a molecada correndo na rua. Isso aqui, ó, Que batendo delícia, né? papinho. Eu acho que assim, esse trabalho que você faz, a Juliana que veio aqui também, teve inteligência artificial com a Trevisan. Emocional. Que eu falei? Artificial? No dia eu falei também, acabei falando. É. Eu tô doida, eu tô doida. Mas que eu acho que assim, tá remetendo a gente para voltar um pouco para o que é simples. É a mesma coisa que a medicina ancestral. Né, Uhum. diz que todo remédio está nas plantas, está na natureza. Exato. Uhum. É que eu acho que Bem isso. também tem um processo aí da questão dos efeitos colaterais, né? Uhum. Então, a Sim. alopatia, você não vai encontrar um remédio que não tenha, né? Você abre a bula do remédio, você fala, não, não vou tomar. Não vou De fato, exato. Então, essa busca, exato. né, por algo que possa ter uma eficácia sem os efeitos é fantástico. Imagina se você pode ter, então,
algo seu, né? Que todos nós temos, né? Interiormente, né? Uhum. Da outra vez eu ia interromper, porque é uma frase, não é uma frase que eu falei aqui no episódio da Monja Coen, e essa frase me veio na mente de novo, que é uma música do Belchior que chama Alucinação. Ela cabe. Que ele fala: a minha alucinação é suportar o dia a dia. E o meu delírio é a experiência com coisas reais. Então, essa frase resume bem isso que a gente está falando. Essa é a respiração da forma disciplinada, rítmica, Isso. executada, centrada, ela faz com que você entre numa espécie de um transe, né? Você saia dessa faixa aqui, e ela é natural. Uhum. E você entra num estado próximo, não da alucinação, porque você vai ter acesso a elementos que são seus, não são elementos exteriores que muitas vezes uma substância química faz, né? São elementos, às vezes, confusos, né? Difusos, né? E esse Uhum. processo natural, ele causa uma mudança, né, no seu estado mental. Eu fico imaginando o cérebro, a mente, a mente quer controlar tudo, né? Super. E até falando, né, da inteligência emocional, né, a Silvia Trevisan comentou, né? Ele falou: o cérebro fala assim, olha, eu preciso manter essa pessoa viva, né? Então, vamos economizar energia. Deixa eu ver o que eu Aham. posso fazer para a pessoa aí. Então o cérebro fica cuidando, né? Não, Eu para com isso preciso aí. manter essa Pelo amor de Deus, você está sumidade. gastando o Essa pulmão. sumidade. Preciso manter O essa pulmão. sumidade viva. A sobrevivente. Ai, ai. Então o cérebro, ele fica vendo, né? E fala: meu Deus, o que esses três estão falando, né? O cérebro fica: não, a gente tem que controlar, nós temos que dar nomes, nós temos que manter o controle. Então, essa ideia, né, de se fugir um pouco dessa coisa de que a mente deve controlar tudo, não deixa de ser um contato com a espiritualidade, que é o que você falou, Super. Lu, é o sentir. Uhum. Nós não somos apenas a nossa mente, nós temos o nosso Exatamente. sentir. A gente pode Exatamente. observar a mente, e a mente nos observa 24 horas, porque ela quer cuidar, É. quer se manter. Aliás, ela está junto ali, né? Ela fala: não, eu preciso, né, manter esse corpo, senão eu não vou existir mais. E É. a coisa do ser, do sentir, e ninguém fala disso, do sentir. Porque o Exato. sentir, ele causa desconforto nas pessoas. É quase que proibido, né? Sentir não, você temos É. que manter o controle, né? A pessoa sente muito e fala: a pessoa está descontrolada, né? Essa é doida. Essa é doida. Ah, Essa maluca. sente demais, né? Sente demais. Gente, que coisa, né? A pessoa tem que ser controlada nas emoções. E eu tô pensando aqui. Nada, eu tava pensando em Belchior, que eu só conheço, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E Pois você é. falou aí uma música de Belchior que ninguém conhece, né, Renato Leandro? Acho que você é Como muito ninguém fã conhece? mesmo. Alucinação, ninguém conhece? Todo mundo conhece Eu a não conheço. alucinação. Se eu não conheço, aquela, se eu não conheço, ninguém mais conhece. Ah, É só a mente que está dizendo isso para você. Sua mente. Né? Ah, eu Sua mente. lembrei que eu ia dizer. Quando a gente às vezes vai fazer alguma escolha, de imediato sempre já vem uma resposta, né, Lu? sim, com certeza. A gente E sempre tem a ideia de, muitas vezes, achar uma resposta antes mesmo da pergunta ser terminada, né? exato, Essa ansiedade exato. mental. É o controle, né? Então a A saída, o caminho mente, é esse, né? A a gente mente é aprender a tagarela. controlar a mente, Quem é segurar essa. você, né? Quem é você sem ser a sua mente, sem ser o seu corpo, sem ser o seu nome e aquilo que você faz. Acho que aí sim é a tua essência, aí sim é você de verdade, Alguém né? já chegou e falou para você: Lu, então Tirou não tudo, sobrou ela nada? tirou tudo. Hã? Não, ela tirou tudo, isso que eu ia falar, tirou tudo. Tirou tudo. Nós temos que tirar tudo, né? Exato, Exatamente. exato. É porque tem Tirar gente tudo. que tem que ser alguma coisa. É, E alguma coisa palpável de preferência as pessoas querem ser. exatamente. E aí, se tira isso de ti, quem é você então, né? Esse é um questionamento que acho que todo mundo um dia na vida deveria se fazer, de fato, para se questionar em sua essência, né? Isso aí é uma. Você sabe que cabe uma palavra, é a fé, né?
da entrega para isso, né? Isso é fé. É. Eu vou me entregar para esse Sim. nada, né? Eu acredito que está É, ali o negócio, né? sim. É. Mas eu já ouvi muitos relatos, né, de pessoas, por exemplo, se perde determinado emprego, a pessoa ela perde a vida dela. Uhum. E a gente é assim para muita coisa, né? Ah, se eu tiro isso daqui, eu perco o meu chão. Porque acho que as pessoas estão tão direcionam e depositam tudo naquilo, e aí você Uhum. tira aquilo delas e aí nada. É aquilo, a gente volta naquele assunto de que as pessoas deixaram de sentir, deixaram de olhar para si, para os seus vazios, para se auto-preencher, e daí arrumam um preenchimento externo. Só que no dia que esse preenchimento externo, que não é sob controle dela, ele vai embora, o relacionamento termina, o emprego que aí acabou a vida da pessoa, né? Porque ela preenchia um vazio, né? Não é um brinquedo de encaixe que tu pega uma coisa e enfia na outra. É você se nutrir, né? Acho que esse é o ponto mesmo de que as pessoas estão se esquecendo disso. Então, muita gente está indo para terapia porque, de fato, está se esquecendo de se olhar, e muitas vezes está tentando se preencher com algo que está lá fora, quando na verdade tem que olhar para dentro. Sensacional. É. Renato Leandro, eu falei que ela era boa. Não, Falei, a sensacional. convidada é muito boa. Sensacional. E tem um elemento aí que é o da sincronicidade. Porque a Michelle até comentou, a gente vinha falando sobre um assunto e é incrível, o assunto vai rodeando, fica Exato. gravitando aí em torno da gente e de repente vem aqui agora com você e a gente conseguiu, sabe, pelo menos, de certo modo, se aprofundar, colocar alguns Exatamente. caminhos para algumas pessoas que nem imaginam que é possível Sim. você se autorregular, né? Até voltando no início, essa autorregulação. E você bem colocou essa coisa que é um trabalho que fascina, né? De você criar grupos, né? Para aprender a respirar, né? Isso é É. espetacular, né? Ô Lu, a gente está caminhando já aqui para a nossa reta final. Eu gostaria que você falasse a respeito do seu trabalho. Como que as pessoas podem encontrar você? Como que as pessoas podem acessar você enfim, para desfrutar, né, do trabalho que você realiza? Sim, sim. Eu estou no Instagram como Lu Carreño Psi, né, de psicoloterapia, então Lu Carreño Psi no Instagram. Eu atendo online, né, também, atendo bastante pessoas online e também atendo presencial, mas daí aqui em Santa Catarina, na região de Balneário Camboriú. Maravilhosa. Muito bem. Maravilhosa. E aí eu Eu tenho 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 que atendimentos tenho Pode falar, Lu. atendimentos Não, pode falar. online individuais, tenho grupos, né, que a gente já comentou, de focados mesmo em respiração, né, para a gente é uma inspiração mais terapêutica, às vezes um pouco mais técnica, para dar um embasamento, né, eu sou a favor daquilo que quando a gente sabe o porquê, o como, fica muito mais fácil, né, então, às vezes dá esse embasamento, as pessoas acabam ficando mais aderentes a fazer essa respiração, né, ter essa prática diária, muitas vezes, né, então, atendimentos individuais, tem esses grupos, os presenciais aqui também, quem sabe em Bauru, daqui a uns dias, daqui a um Lu, tempo. venha! Lu, venha, por favorzinho. Quando minha filha era bebezinha, ela falava, por favorzinho, mãe. Então, por favorzinho, Lu, venha. Sim, em Eu breve quero, tô eu aí. quero reforçar aquilo. A gente vai deixar os links na descrição do vídeo, mas a Lu, a gente ficou mais aqui no campo profissional, mas a Lu tem relatos na rede social dela incríveis de tudo que ela já viveu, de tudo que ela já superou, de tudo que ela já se transformou. E tem vídeos dela que eu assisto 2, 3 vezes e falo, agora tá bom. Então, assim, são vídeos assim, um bálsamo. Assim, às vezes vocês acham aí, nossa, a vida tá. Gente, tem jeito. Tem jeito. A Lu é o retrato dessa coisa, dessa transformação, dessa sacudida, dessa mudança, né? A Lu se transformou completamente. Então, eu recomendo muito as redes sociais por conta dos testemunhos que são incríveis. Algo a declarar, Renato Leandro? Não, perfeito. Achei perfeito isso que foi dito. Assine embaixo.
Lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até! Até mais. Tchau, gente.